Graça e paz, irmãos. Vamos estudar a mensagem do Senhor aqui nesse dia, para que a gente, cada dia, ele tenha encontro com Deus, ter olhos sensíveis para ouvir a voz de Deus e para aprender a cada dia com o Senhor. E nós precisamos da sua direção, da sua graça, da tua unção, do teu poder em nossas vidas. E que nossos olhos espirituais sempre estejam abertos para ouvir, se entender a voz de Deus e se compreender o que o Senhor quer falar no dia de hoje. Embora esse profeta Zacarias, no versículo 14, vamos ler o versículo 1 e 2. Vamos fazer o vídeo etapa, porque é um assunto muito profundo, muito porque fazer um vídeo só, a gente não, você não vai ter compreensão do assunto. Então, Zacarias 14, versículo 1. Então, o tema da mensagem é esse: a vinda do reino do Senhor. Bora ler o versículo 1. Veja o dia do Senhor se virá, quando no meio de você os seus bens serão divididos. Versículo 2. Reunirei todos os povos para lutar contra Jerusalém. A cidade será conquistada. As casas serão saqueadas, as mulheres vão ser violentadas. A metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não sairá da cidade. Então o profeta Zacarias, o Espírito de Deus está usando um profeta para falar do futuro de Jerusalém e da vinda do Senhor. Então, Deus está usando o profeta para antecipar o que há de acontecer no futuro em Jerusalém. Então, Deus está usando o profeta para revelar aquilo que há de acontecer no fim dos tempos. Então, versículo 1, vejo o dia do Senhor virá, quer dizer futuro, quando os vossos quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Então Deus está usando um profeta e está alertando aquele povo, não naquela geração que ele recebeu, mas na geração futura, o que há de acontecer lá no futuro, lá no fim dos tempos, com Jerusalém e com Judá. Certo que os seus bens serão divididos e a cidade será conquistada. Deus vai trazer os povos para poder lutar contra Jerusalém. Então o texto está falando que a cidade será conquistada. Então as casas serão saqueadas e com as mulheres serão violentadas. Mas Deus já tinha falado antecipadamente o que ia acontecer. Então Deus está revelando a eles o que há de acontecer no futuro de Jerusalém e de Judá. Então Deus está usando um profeta para falar o que há de acontecer com Jerusalém e com Judá. Que a cidade será sendo conquistada, as mulheres serão sendo violentadas, o povo será levado ao exílio. Então a metade do povo será levado. Como fala aí, a outra será deixada porque vai ter resistência. Versículo 12. Reunirei todos os povos para lutar contra Jerusalém. Com a cidade será conquistada, as casas serão saqueadas. E as mulheres serão violentadas. Metade da população será levada para o exílio.
mas o restante do povo não será tirado da cidade, porque vai ter o quê? Vai ter resistência, vai ter luta, vai ter batalha. Então o Senhor está avisando antecipadamente o que há de acontecer com Jerusalém e com Judá. O Senhor já está falando o que antes de acontecer, já está profetizando antes que vai acontecer, para que o povo venha se voltar para Ele, para que o povo venha se render a Ele, venha buscar a sua face, venha ter uma experiência, venha buscar de todo o coração, de toda a alma, porque o Senhor já está muito, já está falando pelo profeta o que há de acontecer. O converso tinha que temer e tremer ao Senhor. Ele tinha que buscar o Senhor para que o Senhor venha dar o livramento. Então, o que Deus está usando o profeta para falar antecipadamente o que ia acontecer com o povo lá. Que eles iam ser o quê? Levado para o exílio. Levado como o quê? Como essa do prisioneiro. Essa pelo anticristo. Então Deus já estava usando o profeta. Mas eles não vão dar ouvido. Eles não vão se voltar para o Senhor. Eles não vão aprender a lição. Se o Senhor já está falando como antecipadamente, como diz a palavra, né? Que temos que buscar o Senhor enquanto se podemos achar, né? Então, como invocarmos enquanto estamos perto. Então, o Senhor já está usando como profeta para falar o que há de acontecer com Jerusalém, com Judá. Então, no fim dos tempos que isso vai acontecer, eles serão cercados. Então, metade da cidade será levada para o exílio. E as mulheres vão ser o quê? Sendo violentadas. Mas tudo isso o Senhor já tinha falado. Mas eles não creram, mais uma vez, nos profetas, para alertar a eles o que há de acontecer. Eles não deram ouvido ao Senhor, mais uma vez. Então vai ter batalha, vai ter muita morte, porque eles vão ter que lutar. Vamos para o versículo de Zacarias 12, versículo 8. Fala assim, naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. Esse é assim o mais fraco dentre eles será como Davi. Esse da família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Então, eles vão ter que lutar, então eles vão ter que batalhar. Então, o mais fraco de Judá será como Davi. A família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai à frente. Eles vão ter que batalhar, eles vão ter que lutar, mas eles não deram ouvido ao Senhor, porque o Senhor já tinha falado antecipadamente o que ia acontecer com eles. Mas eles tinham que voltar, eles tinham que se voltar para o Senhor. Então eles vão ter que batalhar, então eles vão ter que lutar, então eles vão ter que guerrear. Então eles vão ter que batalhar, porque eles não deram ouvido ao Senhor. Eles não receberam o Senhor, não receberam a palavra do Senhor, mas eles não deram ouvido ao Senhor. E que Deus em Cristo abençoe a sua vida com toda a sorte de bênçãos. Irmão, se gostou do vídeo, se dê um like, se compartilhe. Né? Que Deus abençoe com toda a sorte de bênçãos, irmão.